Boa noite, Dona Carmen, seja bem-vinda. Olá, seu Silvino, seja bem-vindo. Boa noite, Dona Anitta, seja bem-vinda. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Dona Anitta, Bento tá melhor, graças a Deus. Uma virose muito persistente, né? Mas ele já tá bem, graças a Deus. Hoje ele já voltou pra escola. Ontem ele ainda não tinha ido, mas hoje eu já deixei ele retornar, né? Já tá sem febre, sem tá corizando. Aí pra proteger as outras crianças também, né? Porque quando tá corizando não é muito bom, mas ele tá melhor, graças a Deus. Quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Boa noite, Luciana. Boa noite, senhor Augusto, minha mãe, oi sogra, dona Nete, sejam bem-vindas. Olá, tia Nilceia. Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar,
pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Mais uma vez, vamos aplaudir o nosso Deus. Jesus, Senhor das nossas vidas, das nossas famílias. Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine as nossas mentes. Que nós estejamos diante dessa força que é o Cristo vivo através do seu Evangelho e possamos nos render em pensamentos, que possamos nos render em atitudes, que possamos cada vez mais fazer com que Jesus esteja em nós. Né? Quando a gente fala, quando os nossos irmãos evangélicos ou católicos falam, né, desse Jesus vivo, né, nós entendemos como essa força poderosa, essa vivacidade do Espírito crístico que é Jesus. Então, ele traz para nós toda essa energia, toda essa força. E realmente, quando nós estamos, né, apossados, sentindo isso vibrando em nós, a gente sente que nada pode nos derrotar. Né? Quando ele diz que Pedro é a rocha, né? Porque ele se apoderou dessa força que Jesus lhe passou para poder continuar, né, no caminho, na casa do caminho, evangelizando e cuidando, fazendo o evangelho ser vivo na vida das pessoas. É isso que faz com que Jesus seja vivo em nós, que seja vivo em nossas atitudes, que seja vivo neste mundo. É o nosso compromisso de fé, de amor com Cristo. Amém, amém, tia Nilceia. Viu, Luciana, vou olhar. Me perdoe, né? Esses dias eu realmente estou em débito com as pessoas nas mensagens, porque eu estou me dedicando a cuidar, né? De Bento, da saúde. Acaba que eu também, toda vez que tem uma virose, eu também acabo pegando, né? Quem é a mãe vai cuidando e você fica ali em contato muito próximo. E aí a gente tem que se cuidar, tem que cuidar dessa saúde. E eu quero dizer para vocês que uma coisa muito importante hoje, né? É essa vida que nós temos aqui, por mais que a gente seja apegado e muito apegado à nossa vida material, essa vida só tem sentido com amor. Só tem sentido se nós soubermos amar. E se a gente perder tempo do ponto de vista desse amor que nós precisamos vivenciar e aprender a vivenciar, nós estamos perdendo vida. Né? Tudo passa muito rápido e de repente, uma pessoa que está aqui hoje, amanhã pode não estar mais. Então que a gente saiba amar as pessoas como Jesus amou, né? Da forma como ele nos ensinou esse amor, olhando para o outro com empatia, com compaixão, né? Fazendo sempre o melhor que a gente puder por qualquer pessoa que passe pelo nosso caminho, porque faz diferença, né? E eu quero dizer isso hoje porque eu vou pedir orações por um grande amigo, irmão meu, nessa noite, né? Porque ele foi internado e de repente ele já está entubado, já está sedado, já está em estado grave e a gente não sabe como as coisas vão acontecendo e como vão acontecer, né? Tudo está nas mãos de Deus e nós vamos enviar os nossos melhores pensamentos, as vibrações de luz desse evangelho para esse meu irmão, amigo, né, do meu coração e para todas as pessoas que se encontram doentes, para todas as pessoas que se encontram enlutadas, porque quando a gente para pensar, é um estalar de dedos.
né? Então, que a gente faça as coisas valerem a pena com muito amor. Boa noite, Cacau, seja bem-vindo. Nessa noite a gente vai estudar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item 15. Eu vou colocar aqui para ficar registrado e depois a gente vai fazer a nossa prece para iniciar o nosso evangelho. Capítulo 12, item 15. Esse é um dos itens que fala sobre o duelo. Como eu sou fiel ao sorteio, quando sai o sorteio aqui, eu deixo exatamente da forma que eu abri, porque eu acredito que tem uma mensagem realmente importante para nós ou para quem vai nos assistir, tanto hoje aqui presencialmente, como alguém que vai nos assistir aí no longo dessa semana. Então, saiu essa mensagem, o duelo, amai os vossos inimigos. O item 15, que é uma instrução dos espíritos, do espírito de Santo Agostinho. Então, nada mais justo, né, que a gente leia essa mensagem, que, como sempre, é uma mensagem maravilhosa do nosso evangelho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Em gratidão pela oportunidade de mais um evangelho, de mais uma noite reunidos em torno desse banquete de amor, de fé e de esperança. Que Jesus nos envolva em suas luzes e em seus bálsamos, através das equipes espirituais que coordenam os trabalhos do nosso evangelho, do Jornal Centelha Divina e da União Espírita Alagoense. Que se fortaleçam em nossos corações os sentimentos fortalecedores do amor, os sentimentos evangélicos e puros que nos levam à progressão dos nossos espíritos. Que nossos olhos, nossos ouvidos e os nossos corações estejam bem abertos para a compreensão do que ainda em nós é tocado por esta palavra do Cristo. Que nós sejamos fortes, que nós sejamos corajosos, que a nossa luz possa brilhar nesse mundo, a fim de manifestar o amor de Deus onde quer que nós estejamos. Que as luzes dos nossos corações, unidos em prece, sejam proveitosas para os nossos irmãos que sofrem no mundo inteiro, para os nossos irmãos que se encontram enfrentando enfermidades graves, para os nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, para todas as famílias que se encontram desamparadas, despedaçadas pela drogadição, pelo álcool, pelas revoltas, sem fim, pelo ódio, pelo rancor. Que essas orações sejam luz em nossas mentes, em nossas casas, em nossa vizinhança, em nosso bairro, na nossa cidade, nos espíritos desencarnados onde os nossos corações alcancem, que essa paz, que a luz desse momento nos penetre e penetre essas vidas para transformá-las, para que sintam o amor do Cristo como nós sentimos quando estamos diante dele em um evangelho. Que a paz se faça em nossos corações e em nossas famílias, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Dona Daci, Dona Sandra, Dona Marlene. Verdade, sogra, Deus sempre, né? Quando nós soubermos entregar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus, a gente vai ver a diferença que faz. Então, vamos ao item 15 do duelo, né? O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, despreza a vida que lhe veio de Deus, despreza a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus. Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se opõem aos seus desígnios.
Este último é quase sempre uma criatura sem educação, com noções imperfeitas do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, enquanto o outro age com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o infeliz, que cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem como desculpa o arrebatamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação, ele sempre dispõe de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com desígnio premeditado. É certo que também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e de desprezo à própria vida. Mas haverá coragem por parte daquele que está seguro de si? O duelo, resquício dos tempos da barbárie, em que o direito do mais forte constituía lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. Eu vou ler a nota que Allan Kardec finaliza esse capítulo com uma nota. Os duelos vão se tornando cada vez mais raros, e se de vez em quando ainda se vêem alguns exemplos dolorosos, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, o que o levava a tomar as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos consiste no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavalheiros só cavalgavam protegidos por armaduras e munidos de lança, até em que o porte de uma simples espada à cintura constituía mais um adorno e um acessório do brasão que uma arma de agressão. Outro sinal da modificação dos costumes é que outrora os combates singulares se davam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, ao passo que em tempos passados ninguém dava atenção a isso. O espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Boa noite, seu Júlio, seu Ricardo, dona Alda, dona Darcy, um beijo. Aline Bastos, seja bem-vinda. Sandra Cléia de Oliveira, dona Marlene, Cacau, acho que eu já falei, sejam bem-vindos. O duelo, né? Um costume antigo. A gente tem a ideia de como eles aconteciam por conta dos filmes, né? Dessa forma antiga de que se está falando aqui, da realização dos duelos. Mas como nós sabemos, né, que as coisas, muitas vezes, demoram um pouquinho para se modificar, nós vemos ainda, nesse momento que nós estamos vivendo da humanidade, pessoas que desejam, Duda, um beijo, pessoas que desejam andar armadas, né? Pessoas que desejam para se proteger, ou não sei qual a intenção, né? Aqui falou sobre ofensiva ou defensiva.
né? Com essa intenção, as pessoas desejam ainda utilizar-se do porte de armas nos tempos atuais. Então, esses costumes, essa ideia de que nós poderíamos, de alguma forma, retirar a vida de alguém, seja qual for o motivo, isso nos conecta a uma ideia, né, que já não deveria existir mais, né? Nós, enquanto irmãos, enquanto compreensivos de que somos todos filhos de Deus, não deveríamos pensar jamais de que eu estaria me protegendo se eu estiver utilizando uma arma na minha cintura. A não ser que essa seja a minha função dentro de uma sociedade com, né, com toda uma regulamentação, porque os policiais também não saem por aí matando as pessoas à torta e à direita, né? É algo que nós devemos parar para refletir, porque a ideia de que você está andando armado, né? Não sei, realmente, a gente tem várias ideias psicológicas desses tipos psicológicos que tem a ideia de que ele estaria mais protegido se ele estiver andando armado. Mas do ponto de vista espiritual, você imagine que eu queira andar assim e que de repente realmente apareça uma situação e eu pegue a arma, né? Eu saque essa arma, eu utilize essa arma e retire a vida de alguém. E aí? Né? A partir desse momento, espiritualmente, não só na minha intenção, porque a intenção já nos culpabiliza, né? Eu quero dizer que quando nós compreendemos, quando nós já estamos despertos para a vida crística, para a vida do Evangelho, quando nós sabemos os ensinamentos de Jesus e mesmo assim desejamos andar armados, estamos tomando uma decisão que nos acarretará ainda, né? Esse desejo, essa escolha, essa necessidade nos acarretará aí alguma coisa, alguma reação a essa nossa ação. Mas se porventura a gente, além de andar com essa arma, com essa, né, coisa, a gente pegar em um momento de violenta paixão mesmo, ou de desespero, ou de revolta, ou de qualquer coisa, né, que fomos minimamente agredidos, a gente pegar e sacar a arma e tirar a vida de alguém, aí a coisa muda de figura muito seriamente. E a gente tem que pensar no comprometimento do nosso espírito quando nós já estamos despertos. Quando nós já compreendemos as leis divinas, quando nós já estamos em contato com o Evangelho do Cristo, não é possível que a gente queira agir com violência. Se esses pensamentos ainda estão permeando a nossa mente, nós precisamos parar para saber de onde está vindo tudo isso, para tentar compreender e transformar. Né? Porque não é algo que a gente possa dizer que está relacionado a qualquer conduta com o Cristo. Né? Lá na época, no momento, junto com Pedro, Jesus disse, embainha sua espada, né? Não vamos fazer a guerra, nós estamos aqui para o amor. Pedro já tinha arrancado a orelha com a espada, né? Então, a gente sabe que Jesus é completamente contra tudo que ele ensinou sobre amor, vai de encontro completamente com essas ideias, né, que nós temos sobre andar armados. Eu senti que esse último item, né, estava nos falando sobre essa coisa da gente ter premeditado na nossa mente, de que nós devemos ter algum tipo de armamento para nos proteger. E esse é um assunto muito atual, né? Está sempre recorrente na ideia, no ideário das pessoas, nas discussões jurídicas
sobre a possibilidade de se liberar, ou houve um tempo, né, anteriormente aí, no antigo governo, que nós tivemos uma pequena abertura e já deu, né, bastante pano para manga essa ideia de que nós devemos andar armados, que nós poderíamos andar armados. Nós temos ainda muitos resquícios dos sentimentos e dos pensamentos primitivos. E quanto mais a gente dá corda, né? Essa é uma opinião muito minha, né? Eu me vejo muito assim. Quando vem o pensamento primitivo, né? Quando vem essa ideia, por exemplo, ai meu Deus, se eu tivesse um pedaço de pau aqui, eu dava na cabeça da pessoa, né? Quando vem esse pensamento, a gente precisa fazer uma pausa. Porque esse pensamento traduz uma violência muito grande que ainda reside dentro de nós. E que se a gente fizesse, como seria a nossa vida depois disso? Né? Depois dessa decisão completamente equivocada, que nos traria muito peso à consciência, como é que nós agiríamos após essa, né, tomada de decisão? Porque se eu tivesse um pedaço de pau, eu atiçava na cabeça da pessoa que estiver me contrariando naquele momento. Então, é algo que nós devemos parar para observar. Tem uma comparação aqui no início, logo no início, que Santo Agostinho faz sobre o grau de instrução das pessoas quando elas vão cometer um crime, por exemplo, ou quando elas premeditam. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito abastada, né, que eu tenho carros, tenho propriedades, tenho muitas coisas materiais que são objeto de desejo de outras pessoas. Então, por isso, eu já saio de casa armado para que, se acontecer alguma coisa, eu pufo, né? Retiro aquela pessoa do meu caminho. Se alguém entrar na minha casa, eu pufo, atiro nessa pessoa, né? E a pessoa simplesmente tá resolvido o problema para mim. Mas sem compreender que existe aí eu quero até que vocês deem a opinião de vocês sobre esse assunto, porque é um assunto também muito social, né? Além, claro que tudo passa pela espiritualidade. É para a gente entender o tanto que o espiritismo penetra nas nossas vidas, né? A profundeza desse universo das nossas decisões enquanto seres espirituais. Porque nós agíamos inteiramente movidos pelas paixões, quando nos comportávamos, né, no afã dos sentimentos primitivos. Agora, nós já fomos amadurecendo para a compreensão, né, de que não é bem assim, né, não é instintivamente, não é aleatoriamente, não é de acordo com a minha vontade. A vida da outra pessoa não me pertence, né, não me foi dado esse direito em nenhum momento. Tanto que um dos mandamentos na lei de Moisés, não matarás, né, então... Não disse nem não matarás, exceto quando alguém entrar na sua casa. Não. Exceto quando alguém estuprar alguma pessoa da sua família. Não tem isso. Não tem essa exceção. Né? Embora, às vezes, a gente tenha uma sensação, né, diante de crimes horrendos, mas é porque nós ainda também estamos ligados a essa animalidade, quase a mesma animalidade que levou alguém a estuprar uma pessoa, que levou alguém a roubar. Então, se nós estamos agindo diante do mesmo impulso animalesco de retornar uma agressão com um tiro, por exemplo, então nós estamos praticamente no mesmo grau, né, de evolução espiritual do que aquela pessoa. Quando a gente consegue atingir, né, um grau de observância das leis divinas, quando a gente diz assim, eu entrego a sua vida, a sua decisão de assaltar a minha casa, de Deus o livre, né, de qualquer coisa ruim que alguém pense em fazer,
eu entrego isso às mãos de Deus. E permito que a justiça divina, que a justiça dos homens, lhe condene, caso seja o que for justo nesse momento. A gente tem muita dificuldade ainda de compreender as coisas sobre esse ponto de vista, né? A gente ainda tá muito no olho por olho, dente por dente. Por isso que a gente ainda duela, né? A gente ainda tem esses embates, nem que seja no nosso próprio pensamento. A gente pensa, assim, em retribuir o mal com o mal. E muitas vezes o mal que nós pensamos em retribuir é tão mal, que a nossa criatividade é tão avançada para o mal, que a gente se torna pior do que quem fez. Parem para pensar na atmosfera que se cria ao seu redor quando você é envolvido por estes pensamentos de violência e de ódio. E aí, Santo Agostinho fala logo no início sobre as diferenças, né, entre essas condições morais, entre essas condições espirituais de quem entra para roubar na sua casa, né, ou de quem vê você com o celular na rua e toma seu celular, ou de quem estupra alguém, né, que você ama, e o seu grau de instrução, o seu grau de evolução, que é alguém, né, que é dono dos bens, que são objeto de desejo de alguém, e que por isso resolve que você deve sair armado, né? Então, aqui Santo Agostinho está dizendo que é mais culpável quem anda com esta arma esperando que alguém lhe assalte para lhe devolver o tiro ou qualquer reação, do que a própria pessoa que roubou. É mais reprovável quem fica aguardando este momento para matar alguém ou para causar um dano a alguém. Veja que profunda reflexão que isso nos leva, né? Porque quando a gente para e pensa realmente, a gente percebe a intenção no fundo das duas ações, né? Alguém que age movido pela violenta paixão, pela falta de virtudes, e alguém que já caminha muitas vezes para o aperfeiçoamento de virtudes, mas que ainda traz essa violência oculta, né? E que não faz questão nenhuma muitas vezes de trabalhar nela. Então, o nosso convite é para o nosso despertar para estes momentos. Eu não estou de maneira nenhuma justificando quem comete crimes. Não criei nenhuma teoria. Todos, né? Ele também sofrerá as consequências. Mas verifique a conduta do outro agente, né? De alguém que já sai como se estivesse na espreita, aguardando esse ataque para atacar alguém. É bem complicado, né? Então, a gente acaba muitas vezes aceitando esses tipos de duelos psicológicos, né? Cedendo muitas vezes a um sentimento de vingança, cedendo a um sentimento de fazer justiça com as próprias mãos, porque nós temos a sensação de que não é feita a justiça da forma correta dentro da sociedade, né? Que demora. Então, nós vamos ali e queremos fazer da forma como nós... E somos movimentados por esse desejo, por essa necessidade. Mas precisamos abrir os nossos olhos para a compreensão desses momentos, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Existem, né, muitas citações e muitas leituras, muitos textos, muitas passagens evangélicas que nos mostram que a violência só nos traz degradação.
só traz degradação para os nossos espíritos. E nós não estamos falando da violência do outro, nós estamos falando da nossa própria, porque todo mundo tem. Contribuindo também, né, Luciana? Contribuindo para o mundo do crime. Se você compra uma coisa por um preço de banana que você sabe, pega um celular que custa muito caro e compra esse celular por R$200, achando que está fazendo o maior negócio, a melhor coisa do mundo. Saiba que esse celular é fruto de um roubo, né? Que você está contribuindo para esse mundo e que você também se compromete dentro desse mundo do crime quando você adquire esse bem. Tanto na esfera, né, das leis do mundo, quanto nas leis espirituais, porque nós sabemos, lá no fundo, nós sabemos que aquilo ali não é algo, né, que faz parte de uma comercialização lícita. É algo ilícito que está acontecendo. O Santo Agostinho conclui dizendo que o Espiritismo vai extinguir esses vestígios, né, de duelo do mundo. Mas para que isso aconteça, nós temos que permitir que o Espiritismo entre em nós. Nós temos que permitir que estes ensinamentos entrem em nós. No momento que eu for assaltado ou que acontecer alguma coisa na minha vida, né, de difícil assim, que eu enxergue essas coisas do ponto de vista espiritual. Tanto eu como vítima, quanto eu como autor. Eu tenho que me enxergar as minhas atitudes. A gente vive como se a gente estivesse dormindo, né? A gente vive como se a gente estivesse agindo aí à torta e à direita, pensando, planejando, sem considerar que nós somos espíritos imortais, que nós estamos vivendo uma jornada na carne para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento. Então, se a gente ficar passando pano na nossa própria sujeira e deixando lá escondidinha, a gente não vai avançar. É dolorido, né, enxergar em nós essa violência. É dolorido a gente perceber o tanto que a gente ainda está animalizado. Mas é necessário, é importante acordar e compreender. Eu também contribuo para essa violência no mundo. Porque quando eu vejo uma notícia, eu já estraçalhei a pessoa. Eu tenho uma vontade danada fazer igual um palestrante nosso. Ai, gente, eu esqueci agora. Vocês sabem que eu esqueço o nome do povo. Não é porque, né, não é por maldade nem por nada. Eu realmente esqueço o nome. Eu sou muito boa fisionomista, mas esqueço os nomes das pessoas. Moacir Lira. Adorei, ele fala que as pessoas têm aquela vontadezinha de torcer carinhosamente o pescoço de alguém. Então, quando você tiver essa vontadezinha, pense nisso. Pense nos ensinamentos do Cristo. Pense em tudo que ele nos ensinou e que essa violência precisa ser trabalhada dentro do seu coração, né? Esse texto vem para a gente refletir sobre esses ideais de que nós temos que nos defender de alguma forma, utilizando, né, dos mesmos recursos que são utilizados pelos bandidos, né? Eu tenho que andar armada, eu tenho que botar uma armadura, eu tenho que fazer e acontecer, né? Quem tem essa ideia, pare para refletir sobre esse impulso. E se acontecer de um dia eu realmente estar com esse dispositivo à minha disposição e utilizá-lo, né? Como eu vou ficar? Né? Isso é muito importante que a gente se pergunte, porque eu não acredito que a gente... Isso, Lu, que ótimo! Luciana está recomendando o estudo do livro Mensageiros com Haroldo Dutra, toda quinta, 19 horas. E tem outros estudos de Haroldo, de outras obras maravilhosas, capítulo por capítulo, lá no YouTube, viu? Podem procurar.
qualquer obra, assim, a maioria que ele faz foram inicialmente de Emmanuel. Mas tem muitas obras de André Luiz que já estão começando aí, ele está começando esses estudos. Então, procure, é maravilhoso, parabéns, e o Lu tá ótima aluna, menina, como se fosse aluna, né? Desculpe, brincadeira, mas é porque quando a gente vê que a pessoa tá interessada, é tipo eu, quando eu entrei na doutrina espírita, eu queria abraçar tudo, fazer tudo, agora já não consigo mais fazer tantas coisas, mas ainda assim, todos os dias eu assisto uma palestra. Pelo menos, nem que seja uma de 20 minutos, né? Alguma live, alguma coisa edificante eu preciso, porque senão eu fico parecendo, né, que tá faltando alguma coisa naquele dia. É muito bom. Nos preenche, né? Nos consola, nos dá um ânimo para os nossos dias. Eu vou ler um texto sobre duelo, né? Sobre conflitos, de Emmanuel, para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje. Mas, entendendo e sabendo, né? Que nós precisamos nos analisar as nossas condutas, observar os nossos pensamentos, vigiar e orar, né? Para a gente se conhecer, porque o autoconhecimento passa por essa peneira, né? Dos nossos pensamentos, de saber o que é que a gente está pensando, o que é que a gente está fazendo com esses nossos pensamentos, né? Se colocar à prova diante do Evangelho. Seu Júlio. Aí, seu Júlio também, ó. Pelo menos 20 minutos a gente tem que ouvir alguma coisa. Esses dias eu estava ouvindo... Já vou esquecer o nome da criatura também. Valadares, o sobrenome dele. Maravilhoso também, né? Super calmo. Hoje de manhã eu estava ouvindo ele e fiquei pensando, oh, meu Deus, nem pra eu ser calma assim, falar tão devagarzinho, né? Tão abençoado, é muito bom. Vamos ao conflito. É o nome do texto do livro Viajor. Antigamente, o duelo surgia por hábito deplorável, desfigurando o caráter e enodoando a cultura. Empenhavam-se antagonistas com a presença de testemunhas em golpes violentos, legalizando o homicídio em nome da honra. O progresso aboliu semelhante nódoa de nossa face, todavia, o conflito continua em outras modalidades adentro de nossa vida. Não mais a característica fulminante dos apetrechos de matar ou ferir, mas o golpe em câmera lenta que o ódio e a incompreensão, a ignorância e a crueldade arremessam por onde passam, gerando perturbações e enfermidade. Por toda parte, vemos o duelo mental, torturando e aniquilando criaturas, mantido por nossas atitudes delituosas de uns para com os outros, quando não se exprime sem forma perceptível aos sentidos comuns, a afeição da troca de dardos invisíveis, penetrando corações, arrojando-os muitas vezes aos tormentos do hospício ou à vala da morte. Fujamos de toda ideia que signifique discórdia e maledicência, ciúme e desespero, maldade e intolerância, porquanto as imagens desse teor, a fluírem constantes de nossa fronte mental, possuem vitalidade própria, corporificando-se com a persistência das nossas irreflexões repetidas e atingindo o objetivo das nossas projeções, a operar em desajustes e flagelação, regressando a nós mesmos em lastimável retorno, trazendo-nos de volta a aflição e o infortúnio que tivermos causado. O amor é lei universal,
mas a justiça nos segue, serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho o justo pagamento das nossas próprias obras. Emmanuel, nós lançamos dardos, imagine, né, de desajustes e projetamos todo esse nosso ódio, né, toda essa nossa intolerância, todo esse nosso ciúme, essa nossa maledicência no mundo. Quando nós fazemos e lançamos isso através dos nossos pensamentos, sem refletir sobre o que estamos fazendo, nós acabamos recebendo de volta também intolerância, maledicência, ciúme, maldade. Todos esses sentimentos ruins que nós projetamos no mundo. Vale a pena a gente vigiar e refletir sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque o pensamento cria, projeta a nossa realidade. Olá, dona Lisete, Ciane, saudades também, Ciane, bom tê-la de volta. Que bom que estamos juntos novamente. Dona Jússi, Gilda, Sandra Bina, sejam bem-vindos. Comunicação do CR4, seja bem-vindo. Estamos na caravana, gente. Né? Tem palestras espíritas. O que é o espiritismo é o tema dessa nossa caravana. E eu vou lançar aí, né, a programação, tem em todas as cidades do CR4, nós temos caravanas, nós temos palestras sobre o tema, palestras maravilhosas com palestrantes incríveis. Então, quem puder, estão sendo presenciais, nos centros espíritas aqui de Alagoinhas também. Então, que a gente possa prestigiar, quando a gente puder, esses eventos da nossa caravana. Muito obrigada a todos. Vamos com fé, com firmeza, com coragem, envolvidos pelo amor do Cristo, seguindo a nossa jornada de autoiluminação, nos observando sempre, crescendo sempre e amando sempre. Que Jesus nos envolva. Eu vou colocar uma música para finalizar, para ser a nossa prece de encerramento. E mais uma vez, vamos nos unir em orações. E eu quero que se nesse momento vocês tenham pessoas, né, para colocar em grupos de vibrações, em vibrações, nesse momento eu vou anotar os nomes que vocês colocarem aí, para a gente mentalizar essas luzes caindo sobre as pessoas e levando os bálsamos de luz e de amor que nós formamos aqui através de nossos corações unidos em Evangelho, em Jesus. Então, podem ir colocando os nomes aí enquanto eu boto a música, para a gente ir fazendo as vibrações por esses nossos irmãos, por nós, por nossas famílias, e agradecendo a Deus por estarmos aqui, na presença do Cristo, mais uma noite, sentindo e nos beneficiando dessa luz imensa que cai sobre nós. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.
sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que essa luz e essa paz nos guiem durante esses dias e nos dias que virão. Que a paz do Cristo seja conosco e penetre a vida de cada uma dessas pessoas para quem vocês pediram preces nessa noite. Paz do Cristo, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau.